por que o Federal Bureau of Investigation mirou em estrelas pop e atrizes, levando até a morte de uma delas. E sobre a gravação secreta de um homem que previu o assassinato de John F. Kennedy, uma gravação que o Federal Bureau of Investigation optou por não compartilhar com a comissão Warren? E o Federal Bureau of Investigation realmente espalhou desinformação para incitar uma guerra racial? Estas são apenas algumas das chocantes operações e encobrimentos em que o Federal Bureau of Investigation esteve envolvido, e acredite, há muito mais no episódio de hoje do The Infographics Show. Conspirações reais do Federal Bureau of Investigation. Durante os 48 anos de J. Edgar Hoover no comando do Federal Bureau of Investigation, o Bureau tinha um passatempo favorito: escrever cartas. Não eram mensagens amigáveis, mas sim anônimas e venenosas, com o intuito de intimidar, manipular e causar problemas. Parece o tipo de coisa que um teórico da conspiração que usa chapéu de papel alumínio diria, mas isso realmente aconteceu na Operação Hoodwink. No final dos anos 60, o Federal Bureau of Investigation usou truques sujos para manipular a máfia ítalo-americana, conhecida como Costa Nostra, a fim de assassinar comunistas americanos e membros do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, Partido Comunista dos Estados Unidos da América. O Federal Bureau of Investigation enviou cartas anônimas para chefes da máfia, fingindo ser membros do Partido Comunista e ameaçando violência. Eles também alegaram que membros do Partido Comunista dos Estados Unidos da América secretamente delatavam a máfia. Eles esperavam que a máfia tomasse a iniciativa e eliminasse os alvos para o Federal Bureau of Investigation. Quando a máfia não mordeu a isca, o Federal Bureau of Investigation mudou de tática desta vez, visando os chefes sindicais. Em uma carta, um trabalhador anônimo e preocupado afirmou que seu cunhado acabara de retornar da Rússia e estava planejando tornar os sindicatos respeitáveis novamente, eliminando violentamente a influência da máfia. A carta terminava alertando para ficar atento, pois os comunistas poderiam estar falando sério. O Federal Bureau of Investigation esperava que a carta enviada aos mafiosos os levasse a enviar seus assassinos contratados, mas a máfia não mordeu a isca novamente. As cartas revelaram que, enquanto os americanos esperavam que as agências de aplicação da lei tornassem as ruas mais seguras, o Federal Bureau of Investigation estava tentando iniciar uma guerra de gangues total. Escreveu cartas para a gangue de rua violenta Blackstone Rangers de Chicago, contando mentiras sobre um ataque iminente dos Panteras Negras. Uma das cartas era para o chefe Jeff Fort, alegando que os Panteras o perseguiam. Como o New York Times escreveu mais tarde, esses esforços de correspondência falsa eram para incitar uma sangrenta guerra de gangues, e desta vez funcionou. As cartas resultaram no assassinato de pelo menos 4 ativistas negros. Depois que cartas similares foram enviadas para gangues em San Diego, o Federal Bureau of Investigation declarou em um memorando que tiroteios, agressões e grande instabilidade persistem no gueto do sudeste da cidade. O Federal Bureau of Investigation considerou isso um sucesso, para ser claro. O memorando Resultados Tangíveis afirmou que uma inquietação significativa é diretamente atribuível a este programa. Segundo o Centro de Defesa das Liberdades Civis, o Federal Bureau of Investigation difundiu intencionalmente boatos falsos dentro de gangues negras e grupos ativistas, afirmando que havia um informante entre eles. Eles esperavam que isso fosse resolvido com extrema violência. O Federal Bureau of Investigation usou a tática de snitch jacketing para fazer grupos se voltarem contra homens inocentes, pintando-os como informantes do Federal Bureau of Investigation, ou CIA. Eles chegaram a escrever para as esposas dos homens sobre supostas infidelidades, na esperança de destruir a vida familiar deles. Se isso falhasse, o Bureau simplesmente ordenava às forças policiais locais que prendessem os homens sem motivo algum. Em um memorando do Federal Bureau of Investigation dos anos 1960, intitulado Ativista Negro-Chave, dizia que as pessoas deveriam ser presas repetidamente, por qualquer desculpa, até que não pudessem mais pagar a fiança. Agora vamos olhar para um homem que o Federal Bureau of Investigation jogou tudo contra, todos os truques sujos do livro, e ainda assim não conseguiram derrubá-lo. Bem, eu acho que isso depende da história em que você acredita. 11. Matando o rei Martin Luther King Jr., ele tinha força interna para resistir a uma guerra total contra ele. Antes de seu assassinato em 1968, ele se tornou muito impopular nos Estados Unidos da América,
principalmente devido a uma incansável campanha difamatória do Federal Bureau of Investigation, que influenciou a opinião pública. Em 1963, apenas 37% dos americanos tinham uma visão negativa de King. Em 1966, esse número saltou para 63%, alimentado por notícias negativas e desinformação espalhada pelo Federal Bureau of Investigation. King expandiu sua mensagem além dos direitos civis, falando sobre direitos trabalhistas, pobreza e imperialismo americano. Ele instigou pessoas de todas as raças a se unirem pacificamente contra o que ele via como um governo corrupto. Mas a mídia realmente se voltou contra ele após declarar que os Estados Unidos da América eram o maior propagador de violência no mundo hoje. Ao se manifestar contra políticas externas militaristas, King tornou-se um inimigo das chamadas elites liberais. O New York Times, em um artigo depreciativo intitulado O Erro do Dr. King, disse a ele para se ater à sua área, focando nas tensões raciais em Chicago, Harlem e Watts, em vez de questões globais. Já a revista Life foi além, classificando sua crítica à política externa americana como calúnia demagógica. A mensagem era clara: desafiar o racismo era uma coisa, mas desafiar o poder americano era outra. Antes de ser assassinado, King planejava reunir centenas de milhares de pessoas de todas as raças na campanha dos pobres para um acampamento de protesto em Washington, Distrito de Colômbia. Ele falava sobre luta de classes, direitos humanos e imperialismo sangrento, sem mostrar sinais de recuo. Mesmo com o Federal Bureau of Investigation tendo grampeado sua casa e os hotéis em que se hospedava, eles seguiram King por todo lugar, até plantando manifestantes violentos em seus discursos para fazê-lo parecer perigoso para o público americano. Mas suas táticas não pararam por aí. Em uma de suas jogadas mais infames, o Bureau enviou a King uma carta anônima na esperança de quebrá-lo. O pacote continha uma fita com a compilação dos grampos plantados pelo Federal Bureau of Investigation. John Matter, técnico de áudio do Federal Bureau of Investigation, entregou a fita que, segundo o Bureau, continha evidências do envolvimento de King em encontros orgiásticos com prostitutas, chamados por eles de profundezas de sua perversão e depravação sexual. King sempre soube que o Federal Bureau of Investigation usava táticas desonestas contra ele, mas aquilo era demais. Nem por um minuto ele acreditou que a carta e as fitas eram de um membro descontente do movimento dos direitos civis, como o Federal Bureau of Investigation queria que ele pensasse. Ele sabia que era deles. A carta, ciente de sua consciência, o instruiu a fazer a coisa certa em relação à suposta traição à esposa. Chamava-o de um colossal fraude, mau e vicioso, um imbecil moral anormal. Dizia que ele deveria pegar seu sujo eu fraudulento e desaparecer da face do planeta. E tudo foi sancionado por Hoover e apoiado pela CIA, que tinha seu próprio programa de vigilância contra King. Ele acabou sendo parado, não por pressão e difamações, mas com um único tiro. Voltaremos a esse tópico mais tarde, mas primeiro vamos ver quem mais o Federal Bureau of Investigation manipulou e no final destruiu. Número 10. Não podem jogar damas em um tabuleiro de xadrez. Penitenciária dos Estados Unidos, Hazleton, West Virginia. Às 8h20 da manhã do dia 30 de outubro de 2018, o confinado à cadeira de rodas James Whitey Bulger Jr. foi atacado por outros detentos, incluindo um extremamente violento assassino da máfia, condenado da família do crime Genovese. Ao encontrar o homem de 89 anos, os oficiais mal puderam reconhecê-lo. Ele foi golpeado no rosto e na cabeça com um pesado cadeado dentro de uma meia, estilhaçando seu crânio. Apesar disso, houve quem dissesse que o idoso doente mereceu o que lhe aconteceu. Como líder da infame gangue de Winter Hill, ele foi um dos gangsters mais impiedosos da história americana. Ele também era um rato, um informante do Federal Bureau of Investigation, que conseguiu governar Boston por décadas com punho de ferro, em parte graças aos seus amigos no Bureau. Essa impunidade foi sancionada pelos mais altos níveis do Federal Bureau of Investigation, no que o ex-agente John Connolly Jr., o manipulador de Bulger, disse mais tarde ao Los Angeles Times, foi o pior encobrimento nos anais modernos do Departamento de Justiça. A conexão de Bulger com as agências governamentais dos Estados Unidos da América é de longa data. Antes de se tornar chefe de gangue,
ele foi cobaia nos experimentos de controle mental MKUltra da CIA, que violavam o Código de Nuremberg. Em 1956, na Penitenciária Federal de Atlanta, o Dr. Carl Pfeiffer ofereceu a Bolger, de 27 anos, preso por roubo de caminhão, e outros 19 detentos, uma redução de pena se testassem drogas em um suposto estudo para curar a esquizofrenia. Eles foram injetados com doses massivas de dietilamida do ácido lisérgico quase diariamente por meses a fio. A CIA investigou se era possível controlar mentes para transformar pessoas em assassinos. Naquele momento da sua vida, Bolger nunca havia matado ninguém. Eles o alimentaram com dietilamida do ácido lisérgico e insistiam em perguntar com voz monótona: "Você mataria alguém?" Levou-o para a profunda insanidade e logo adquiriu um gosto por sangue. Agora sabemos que os agentes do Federal Bureau of Investigation que lidaram com Bolger sempre pensaram que ele usaria esses experimentos como defesa de insanidade se fosse preso. Sabemos agora que, por décadas após os experimentos, ele não conseguia dormir sem uma luz acesa, devido a constantes pesadelos e alucinações horríveis. Somente em 1971, Bolger voltou a ser um peão no sistema governamental. Ele começou a trabalhar com o Federal Bureau of Investigation, fornecendo informações valiosas que promoveriam tenentes a capitães. Ele deu a eles informações que levaram à prisão de seus inimigos, muitas vezes gangsters da máfia ítalo-americana, ajudando a derrubar algumas das famílias mais poderosas. Mas o Federal Bureau of Investigation estava deixando Bolger se safar de assassinatos. Os agentes contavam tudo a ele, fornecendo informações sobre escutas telefônicas de outras agências de aplicação da lei, essencialmente tornando-o intocável nas ruas. Eles revelaram a ele a identidade dos outros informantes, e, como esperado, esses logo foram silenciados. Bolger até deu informações falsas aos agentes para que homens inocentes fossem presos por assassinatos que ele ou seus aliados haviam cometido. A mídia depois denominou isso de uma aliança profana com o Federal Bureau of Investigation. Quando a polícia finalmente foi atrás de Bolger em 1994, sob uma acusação de lei de organização corrupta e influenciada por extorsão, ele havia sido avisado por seu agente do Federal Bureau of Investigation. Ele evitou a captura por 16 anos, tornando-se o segundo mais procurado do Federal Bureau of Investigation, atrás apenas de Osama Bin Laden. Aos 80 anos, quando finalmente capturado pelas autoridades, Bolger alegou ter recebido imunidade criminal de um promotor federal já falecido. Para tornar sua história ainda mais insana, revelou-se que seu cérebro foi alvo de experimentos no programa MKUltra da CIA. O manipulador do Federal Bureau of Investigation de Bolger e outros sofreram consequências, mas depois alegaram que eram bodes expiatórios seguindo ordens superiores. Toda a saga foi um enorme constrangimento para o Federal Bureau of Investigation e outras agências, expondo uma profunda corrupção dentro do sistema. No final, Bolger aprendeu da forma mais dura que ninguém vence o sistema. O Federal Bureau of Investigation joga xadrez, os criminosos jogam damas, e neste jogo só há sempre um perdedor. Vamos agora olhar para quando o Federal Bureau of Investigation foi atrás de estrelas pop, a espécie mais mortal. Número 9. A balada de Lennon e Hoover. Durante o mandato de J. Edgar Hoover no Federal Bureau of Investigation, ele acumulou ilegalmente arquivos de aproximadamente 25 milhões de americanos. A maioria dos arquivos era sobre um homem que uma vez cantou All You Need Is Love, apesar de não ser americano. Estamos falando de John Lennon, o maestro dos Beatles que enfureceu a Ku Klux Klan e os americanos piedosos ao afirmar que a banda era mais popular que Jesus. Esses queimadores de discos podem ter dito que foi karma instantâneo quando Lennon foi baleado na rua em Nova York em 8 de dezembro de 1980, por um fã mentalmente instável. Nesse ponto, o Federal Bureau of Investigation vinha perseguindo Lennon por anos, causando-lhe um estresse severo. O Bureau temia que o discurso sobre paz na Terra estivesse influenciando os jovens americanos, potenciais soldados ou eleitores para guerras futuras. Com a aprovação do governo, eles fizeram da vida dele um inferno. Eles o mantiveram sob vigilância constante e tentaram fazer com que o Serviço de Imigração e Naturalização o deportasse. 200 cartas de protesto foram escritas, incluindo uma de Bob Dylan, que também era, ironicamente, alvo inconsciente de um programa secreto do Federal Bureau of Investigation. Um memorando do Federal Bureau of Investigation, escrito pelo escritório de Nova York, sugeriu que Lennon deveria, citação, ser preso, se possível,
por posse de narcóticos quando ele estava em Miami. Aparentemente, discutiam sobre incriminá-lo para usarem a prisão como pretexto para a deportação. Uma carta de 1972 revelou a profundidade da vigilância do Federal Bureau of Investigation sobre Lennon. Os agentes anotaram sobre o papagaio de estimação de sua amiga Linda, que podia grasnar as palavras corretamente. Os contribuintes americanos estavam financiando a única ameaça à segurança nacional relacionada a papagaios na história dos Estados Unidos da América. Alguns memorandos de Lennon foram para a Casa Branca e muitos ainda estão classificados. Mesmo agora, muitos dos arquivos desclassificados de Lenin foram fortemente censurados, incentivando teóricos da conspiração a pensar que este pioneiro dos Beatles foi morto em um ataque baseado no MKUltra. Não temos certeza, mas o assassinato deste próximo cara tem conspiração escrita por toda a parte. 8. A teoria da conspiração que se tornou realidade. Existem muitas teorias por aí bem desenvolvidas que dizem que Martin Luther King, John F. Kennedy e, em menor grau, Robert Francis Kennedy foram assassinados em conspirações governamentais. Mas hoje não estamos interessados em teorias. Queremos fatos. Vamos falar sobre Malcolm X, o ativista dos direitos civis que foi baleado 21 vezes no Audubon Ballroom de Manhattan em 21 de fevereiro de 1965. 3 homens foram condenados por assassinato e sentenciados à prisão perpétua, mas por décadas, especialistas apontaram para a mesma conclusão. Eles argumentaram que 2 dos homens eram inocentes e que o julgamento foi uma farsa da justiça. E acabou que eles estavam certos. O Departamento de Polícia de Nova York e o Federal Bureau of Investigation estavam retendo evidências-chave. Algumas testemunhas do julgamento eram informantes do Federal Bureau of Investigation, mas ninguém sabia porque J. Edgar Hoover ordenou que ficassem em silêncio. Agora sabemos que as agências ocultaram depoimentos de testemunhas que poderiam ter comprovado a inocência dos 2 homens. Segundo o Projeto Inocência, o caso foi uma armação explícita. Não havia evidências físicas conectando os 2 homens ao crime e o próprio atirador testemunhou que eles não estavam envolvidos. Mesmo assim, por muito tempo, boa parte da população não acreditava que a lei chegaria a tal ponto. A família de Malcolm X está processando o Departamento de Polícia de Nova York Federal Bureau of Investigation e CIA pelo que diz ser a orquestração do assassinato. Eles também estão pedindo novas investigações sobre os assassinatos dos irmãos Kennedy e Martin Luther King. Agora veremos um dos casos mais vergonhosos da história do Federal Bureau of Investigation. 7. O Bureau Federal de Execução. A espionagem e difamação que discutimos até agora estavam sob o programa de contra-inteligência do Federal Bureau of Investigation Counterintelligence Program. O programa, projetado por Hoover nos anos 50, visava livrar os Estados Unidos da América de supostos elementos subversivos e, aparentemente, papagaios falantes. Memorandos desclassificados mostram que o plano era assediar, desacreditar, ameaçar, infiltrar, prender injustamente e neutralizar os chamados inimigos do Estado. E por neutralizar, significava eliminar por qualquer meio necessário. Fred Hampton, presidente do Partido Pantera Negra de Chicago, estava na lista de neutralização e teve seu corpo crivado de balas emitidas pelo governo em 4 de dezembro de 1969. A pergunta que as pessoas têm feito por anos foi: o Federal Bureau of Investigation fez isso? Ou pelo menos arranjou isso? Hampton era um alvo principal de acordo com documentos desclassificados. Como Martin Luther King, ele estava pedindo solidariedade entre negros e brancos e criticando o que via como pobreza desnecessária entre as massas. Agora sabemos que o Bureau sabotou suas operações usando alguém de seu círculo íntimo como informante. Este era o Pantera Negra William O'Neill, que foi gerenciado pelo agente especial Roy Martin Mitchell. O'Neill foi preso por roubo de carro e por se passar por oficial federal. Para evitar a prisão, concordou em se infiltrar nos Panteras Negras. Ele era um informante valioso e os ajudou a chegar a Hampton. Na manhã de 4 de dezembro de 1969, uma equipe de policiais de Chicago invadiu o apartamento onde Hampton estava hospedado. Eles já conheciam o layout do lugar graças a O'Neill, que também havia colocado um sonífero na bebida de Hampton. Durante a invasão, Hampton estava dormindo com sua namorada, que estava grávida de 8 meses e meio.
Duas equipes de 8 homens arrombaram a porta, matando um segurança sentado instantaneamente. Hampton, ainda sedado pelos barbitúricos, foi baleado 2 vezes na cabeça a queima-roupa. 4 homens que dormiam em outro quarto foram baleados, espancados e arrastados para fora. Eles foram acusados de tentativa de homicídio, mas as acusações foram retiradas, pois não haviam cometido o crime. A imprensa repetiu a versão oficial, afirmando que os homens na casa eram extremamente violentos e haviam atacado os policiais locais como um bando de raptores armados e furiosos. Segundo a imprensa, os oficiais agiram com bravura e demonstraram incrível contenção por não atirar na cabeça de cada homem. O público ouviu que os policiais estavam lá para cumprir um mandado de busca por armas ilegais, sem mencionar os informantes ou o plano do Federal Bureau of Investigation de eliminar Fred Hampton. A neutralização foi um sucesso e a imprensa fez o assassinato parecer respeitável. Hoover até distribuiu bônus secretos. Somente depois, jornais como o New York Times afirmaram, citando: funcionários se envolveram em uma campanha publicitária intencional para retratar os Panteras como agressores, sem mencionar o papel principal do Federal Bureau of Investigation. Em 1971, uma invasão em um escritório do Federal Bureau of Investigation na Pensilvânia expôs o Counterintelligence Program ao público pela primeira vez, junto com o envolvimento do Federal Bureau of Investigation no assassinato de Fred Hampton. As pessoas descobriram que O'Neill recebeu $300 do Federal Bureau of Investigation pelo plano de chão que ele forneceu. Alguns disseram que a execução de homens inocentes havia ocorrido, o que não deveria ser legal nos Estados Unidos da América. Porém, em julgamento posterior, após 18 meses de provas incriminatórias, o juiz inocentou todos os acusados. O esquadrão de execução desencadeou uma saraivada de 90 balas nos homens adormecidos, usando armas diversas, como metralhadora, rifle, espingardas e pistolas. Ninguém revidou. O único disparo acidental no apartamento ocorreu quando um homem, já quase morto na porta, convulsionou e puxou o gatilho, acertando o teto. Em um julgamento, em 1982, o governo dos Estados Unidos da América, o condado de Cook e a cidade de Chicago foram criticados por 2 conspirações. 1. Planejando e executando o assassinato, e 2. Conduzindo um encobrimento pós-invasão. O governo perdeu e aceitou receber cerca de $6 milhões em valores atuais. Em 2020, centenas de páginas de memorandos do Federal Bureau of Investigation foram liberadas. Uma delas, uma carta de Hoover para o agente Mitchell, manipulador de O'Neill, dizia: "Estou certamente satisfeito em elogiá-lo e informar que aprovei uma recompensa de incentivo de Estados Unidos, dólar dos Estados Unidos 200 pelos seus serviços excepcionais em um assunto de considerável interesse para o Federal Bureau of Investigation na área racial." Vamos agora ver como o Federal Bureau of Investigation tentou iniciar uma guerra racial. Número 6. Dividir para conquistar. Também sabemos que o Federal Bureau of Investigation tentava causar atrito entre grupos ativistas que tinham crenças semelhantes. Tentou incitar uma briga entre os Panteras e os Estudantes por uma Sociedade Democrática. Estudantes por uma Sociedade Democrática, uma grande organização esquerdista anti-guerra do Vietnã, formada principalmente por jovens estudantes brancos de classe média. Apesar das classes trabalhadoras e ativistas negros estarem frequentemente alinhados com estudantes por uma sociedade democrática conhecido por atrair liberais e privilegiados, havia tensões sobre métodos e ocasionais divergências ideológicas. O Federal Bureau of Investigation aproveitou a oportunidade para instigar conflitos entre as facções, na expectativa de que os grupos mais agressivos recorressem à violência. Basicamente, eles queriam criar uma guerra cultural. Um memorando desclassificado revelou, através de informantes do Black Panther e outros nacionalistas negros, que o Estudantes por uma Sociedade Democrática está explorando o Partido dos Panteras Negras, tentando usá-los como bucha de canhão para uma revolução branca. Outro memorando dizia que seria incentivado o conceito de estudantes brancos nas universidades, enquanto panteras negras são presos ou mortos na periferia. O Federal Bureau of Investigation deliberadamente alimentou a divisão, incentivando ativistas negros a desconfiar ou retaliar contra ativistas brancos. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo.
alimentando o potencial conflito entre os grupos e intensificando as tensões raciais nos Estados Unidos da América. Para o Federal Bureau of Investigation, a polarização era vantajosa. Isso enfraqueceria os movimentos e permitiria esmagar a dissidência em várias frentes. Sob a coalizão arco-íris de Fred Hampton, ele buscou unir ativistas de todas as raças para exigir melhores condições de vida e direitos, uma visão que o Federal Bureau of Investigation considerou uma ameaça direta ao status quo. Quando os Panteras Negras lançaram o programa Café da Manhã gratuito para crianças da escola para alimentar crianças empobrecidas, J. Edgar Hoover entrou em pânico. O programa se espalhou nacionalmente, não apenas alimentando crianças, mas também afastando-as da violência de gangues e incentivando-as a combater a pobreza, promover a justiça e lutar pela paz. A resposta de Hoover na agência foi espalhar falsos rumores de que a comida estava envenenada. Esse ativismo de base não era apenas para crianças negras, o que para o Federal Bureau of Investigation era ainda mais perigoso, pois poderia criar um senso de solidariedade entre as raças que se preocupavam com a pobreza. Em um documento desclassificado, Hoover o chamou de a maior ameaça aos esforços das autoridades para neutralizar o Partido dos Panteras Negras. Sob ordens de J. Edgar Hoover, William C. Sullivan, chefe de inteligência doméstica e figura-chave na campanha do Federal Bureau of Investigation contra Martin Luther King, foi encarregado de desacreditar o programa de café da manhã gratuito. Sullivan orientou os agentes a retratar o programa como uma ferramenta para doutrinar crianças com propaganda anti-branca violenta e virá-las contra a polícia. Quando um agente do Federal Bureau of Investigation se opôs à vigilância de programas humanitários, Sullivan respondeu dizendo que ele claramente não entendeu o propósito. Ele então alegou falsamente que os Panteras pretendiam envenenar adolescentes com suas ideias insidiosas. O Bureau convenceu os telespectadores de que o café da manhã para crianças carentes era prejudicial. Novamente, a propaganda funcionou. O público foi manipulado como um tolo de chapéu de bobo. A imprensa foi muito útil, repetindo a campanha de desinformação do Federal Bureau of Investigation, que alegava que o programa era perigoso e que extremistas manipulavam crianças inocentes. A mídia cobriu as batidas de alto perfil do Federal Bureau of Investigation nos locais de café da manhã, com voluntários algemados diante de crianças chorando. Porém, os jornalistas raramente questionavam a alegação do Federal Bureau of Investigation de que esses supostos alimentadores raciais de crianças tinham intenções sinistras. Documentos desclassificados revelam que o Federal Bureau of Investigation tinha cerca de 300 jornalistas colaboradores que podiam escrever sobre quase qualquer assunto aprovado pelos especialistas em propaganda da agência. Campanhas de desinformação que agora sabemos que eram a norma naqueles dias, mas alguns jornalistas simplesmente não estavam à venda e Hoover os odiava. Então, vamos agora dar uma olhada mais aprofundada no Federal Bureau of Investigation e na mídia. 5. Imagem pública. Um homem chamado James Earl Ray foi condenado pelo assassinato de Martin Luther King Jr. Mas, nas décadas seguintes, surgiram sérias dúvidas sobre a narrativa oficial do atirador solitário. Uma pesquisa de 2008 mostrou que 86% dos entrevistados negros e 50% dos brancos não acreditam na história oficial, suspeitando de uma conspiração. A questão é por quê? Bem, a resposta para isso é, em parte, o advogado americano William F. Pepper, que passou décadas pesquisando o assassinato. Em 1999, com mais de 70 testemunhas e 4.000 páginas de transcrições, Pepper representou a família King em um julgamento civil. A família não almejava dinheiro, buscando reparação por um valor simbólico de $100. Após a evidência ser ouvida, o júri disse: agências governamentais estavam entre os conspiradores para matar King. Segundo eles, essas agências estavam profundamente envolvidas no assassinato e na criação de um bode expiatório. A ex-esposa de King, Coretta, levantou-se e disse: há abundantes evidências de uma grande conspiração de alto nível no assassinato do meu marido. Mas, como Pepper escreveu em um de seus livros, o julgamento e o veredito receberam pouca atenção da mídia, alimentando sua profunda desconfiança da imprensa. Ele não era algum teórico da conspiração se agarrando a palhas. Claiborne Carson, diretor do projeto de documentos de Martin Luther King Jr. na Universidade de Stanford, afirmou que o trabalho de Pepper deveria ser lido por todo estudante sério da vida,
e trágica morte de King. A pesquisa de Pepper em documentos desclassificados revelou que, quando as dúvidas sobre a versão oficial do assassinato começaram a se espalhar, o Federal Bureau of Investigation agiu rapidamente para controlar a narrativa. Em um memorando interno, o Bureau afirmou que queria cito, escritor amigável para publicar um livro sobre o assassinato para preservar a verdadeira história. O mesmo documento também pedia um jornal amigável para publicar uma notícia acusando Coretta Scott King e seus aliados mais próximos de planejarem manter o assassinato de King em destaque nas notícias. A história alegava que o documento devia insinuar que Coretta e seus aliados queriam somente continuar recebendo dinheiro. O homem escolhido para o livro patrocinado pelo Federal Bureau of Investigation foi George E. Macmillan, que mais tarde escreveu A Criação de um Assassino, um livro que Pepper considerou uma obra de propaganda. Isso não prova que King foi assassinado em uma conspiração. O Departamento de Justiça afirmou não haver razões para reabrir o caso, mas o Federal Bureau of Investigation manipulou o que as pessoas liam em jornais e livros. J. Edgar Hoover usou seus contatos na mídia para difamar pessoas, mas também odiava jornalistas que não escreviam suas narrativas escolhidas. Ele uma vez chamou o jornalista Drew Pearson de chacal e o famoso Jimmy Wechsler de rato. Em um memorando secreto, Hoover chamou Walter Lippmann de coiote da imprensa. Hoover chegou a vazar para a Casa Branca que Joe Alsop, um jornalista influente de Washington, era homossexual, na tentativa de prejudicar sua reputação. Hoover também tinha muitos amigos na mídia que publicavam seus vários vazamentos duvidosos sem questionar muito. Isso incluía os colunistas de fofocas, que ajudaram o Federal Bureau of Investigation a difamar a atriz e ativista de direitos Jan Seberg. Hoover fez com que agentes do Federal Bureau of Investigation enviassem cartas anônimas aos jornalistas, alegando que Seberg estava se relacionando com vários homens, incluindo negros. Uma das cartas dizia que a querida garota estava se espalhando, após o escritor e agente do Federal Bureau of Investigation afirmar tê-la visto grávida carregando o filho de um pantera negra, uma mentira para manchar sua imagem. As difamações continuaram chegando, acabando em grandes jornais como o Los Angeles Times e Time. Acredita-se que as histórias, por vezes cruéis, levaram Seberg a beber excessivamente e a tomar sedativos. Ela também teve um aborto espontâneo e parece que se tornou extremamente paranoica. Mais tarde, ela foi encontrada morta em seu carro em Paris devido a uma overdose de drogas. Hoje em dia, disse que o Federal Bureau of Investigation a destruiu. O Federal Bureau of Investigation poderia obter informações pessoais de maneiras questionáveis. 4. Operações de saco preto. Imagine-se todos os seus pensamentos pessoais, coisas ditas apenas a amigos ou escritas em cadernos, fossem divulgados online. Você pensaria que foi hackeado? Era exatamente o que o Federal Bureau of Investigation fazia, mas arrombando as fechaduras da sua casa e revirando suas gavetas. O método ilegal da velha escola, conhecido como operações de saco preto, envolvia agentes do Federal Bureau of Investigation treinados para invadir escritórios ou casas, realizar buscas não autorizadas, roubar ou fotografar documentos sensíveis e, se necessário, plantar provas ou instalar escutas para gravar conversas futuras. Um dos alvos do Federal Bureau of Investigation era a ex-primeira-dama Eleanor Roosevelt. Eles vasculharam seus arquivos pessoais para tentar provar que ela era comunista. O Bureau ouviu rumores de clubes Eleanor, onde comunistas maquinavam derrubando o sistema capitalista, embora, como mostra a próxima mensagem desclassificada, eles não tivessem tanta certeza disso. A mensagem dizia: o Federal Bureau of Investigation recebeu uma alegação de que os rumores da existência dos clubes Eleanor originaram-se de fontes nazistas com o propósito de causar dissensão. Mas outra mensagem dizia que ela era a líder do comunismo nos Estados Unidos da América. Ela está ficando excessivamente confiante em seu poder nos Estados Unidos da América e uma investigação astuta pode expô-la agora. O Federal Bureau of Investigation construiu um extenso arquivo de 3.000 páginas sobre Roosevelt, uma mulher que denunciava o racismo e o linchamento e que certa vez chamou o Federal Bureau of Investigation de Gestapo-ish.
Historiadores, por vezes, acham desconcertante a quantidade de arquivos que Hoover manteve sobre ela, dado que era pouco mais que uma liberal convicta. Em 1943, ele grampeou o quarto de hotel onde ela estava hospedada e foi entrevistada por Joseph P. Lash, líder estudantil e posterior vencedor do prêmio Pulitzer. Hoover então acumulou 400 páginas sobre Lash, um liberal anti-guerra com inclinações socialistas. Outra vítima do esquema do saco preto foi o boxeador peso pesado Muhammad Ali. O Federal Bureau of Investigation considerava Ali uma possível ameaça por ele ter se recusado a servir no Vietnã e criticado o homem branco. O Federal Bureau of Investigation grampeou seu telefone e o seguiu. Eles acessaram seus registros, incluindo o que professores da escola primária escreveram sobre um menino que na época se chamava Cassius Clay. E, ironicamente, os ladrões que invadiram o escritório do Federal Bureau of Investigation e obtiveram os documentos do Counterintelligence Program escolheram a noite da luta do século, onde Ali perdeu para Joe Frazier. Escolheram aquela noite pois sabiam que todos os policiais nos Estados Unidos da América estariam assistindo. Próxima pergunta: o que Hoover pensava sobre a homossexualidade, que era ilegal nos Estados Unidos da América sob as leis de sodomia? 3. Hoover, o hipócrita. Agora sabemos que ele dirigia o programa de desviantes sexuais, onde mantinha evidências de atividade homossexual no governo. Ele acreditava que era necessário para a segurança nacional, mas também poderia usar como chantagem se a hora chegasse. Houve purgas no governo não apenas sob o medo vermelho anticomunista, mas também sob o medo lavanda. Alguns arquivos do Federal Bureau of Investigation sobre homossexualidade permanecem classificados e muitos foram destruídos nos anos 1970. Da parte restante, a maioria dos nomes está oculta. Sabe-se que Hoover estava obcecado com a atividade sexual alheia. Ele mantinha arquivos sobre políticos que considerava sexualmente promíscuos. Um arquivo escrito após agentes do Federal Bureau of Investigation seguirem um congressista relata que o homem, citação, pegou uma mulher negra em um ponto noturno de baixa classe e tentou levá-la para uma casa de turistas. Ele foi assaltado na rua posteriormente. O Bureau também possuía um arquivo sobre 4 prostitutas presas na Convenção Nacional Democrata após saírem com um político de nome censurado. Eles tinham um arquivo sobre o ator de esquerda Errol Flynn, chamando-o de indivíduo altamente sexualizado, de baixo caráter moral e sem nenhum respeito por mulheres. Dizia que ele teve um caso com todas as mulheres que já trabalharam no lote da Warner Bros., desde as avós para baixo. Enquanto Hoover combatia homossexuais e estrelas de cinema promíscuas, aparentemente estava loucamente apaixonado por seu braço direito, Clyde Tolson. Os dois faziam tudo juntos, desde férias até cozinhar e comer jantares de Natal. Os dois homens agiam como um casal, o que soava hipócrita, já que arruinavam carreiras acusando homens de se amarem. Talvez fosse amor verdadeiro. Em uma carta para Tolson, Hoover afirmou que palavras são meros símbolos criados pelo homem para expressar pensamentos e sentimentos, sendo extremamente ineficientes para transmitir o que tinha em mente e em seu coração por Tolson. Espero sempre tê-la ao meu lado. Disse que os gangsters Meyer Lansky e Frank Costello tinham fotos de Hoover se intimando com Tolson. Se for verdade, significa que o crime organizado podia chantagear o Federal Bureau of Investigation para não interferir em seus negócios. Rumores sugerem que a CIA pode ter dado à máfia essas imagens para ameaçar Hoover, que frequentemente entrava em conflito com a agência. Eles também compartilharam dados com o diretor da CIA, Allen Dulles, dizendo em uma carta para Hoover em 1957, o sujeito admite que desde a juventude ele tem sido um homossexual congênito. Procurou aconselhamento médico e foi informado que não havia nada a ser feito. O nome foi redigido. Depois houve a festa no Plaza Hotel de Nova York em 1959, que uma testemunha, esposa de um amigo de Hoover, se lembraria como uma das famosas festas sexuais dele. Hoover foi descrito usando um vestido vermelho e um laço de penas pretas no pescoço. A mesma testemunha disse que jovens chegaram vestidos de couro e Hoover se divertiu com eles enquanto liam a Bíblia. Agora vamos olhar quando o Federal Bureau of Investigation ficou ridículo. Número 2. Guerra contra escritores e música.
É estranho que Hoover tenha perseguido estrelas pop e atores enquanto negava abertamente a existência de uma máfia no país, a qual ele sabia muito bem que existia. Frank Costello, chefe da máfia, disse ao Departamento de Justiça que Hoover o fazia manipular corridas de cavalos. Costello disse que teve que manipular várias corridas devido às péssimas apostas dele. Hoover eventualmente foi atrás do crime organizado a pedido do advogado Robert Kennedy, mas ainda parece que ele gastou muita energia em coisas completamente estúpidas. Uma delas foi o tempo e esforço gastos perseguindo o escritor Norman Mailer. Em 1973, Mailer comemorou seus 50 anos, brincando que os Estados Unidos da América precisavam de uma polícia secreta democrática para controlar o Federal Bureau of Investigation e a CIA. Hoover não gostava de intelectuais públicos. Passou 15 anos investigando Mailer, rastreando quem enviava cartões de Natal para ele, depois de escrever em um memorando que Mailer uma vez chamou o Federal Bureau of Investigation de um tipo de polícia secreta que deveria ser abolida. O arquivo notou que ele criticou publicamente o Federal Bureau of Investigation e uma entrevista poderia constranger o departamento. Hoover também perseguiu Gore Vidal e James Baldwin, alegando que eles estavam corrompendo a juventude. O Federal Bureau of Investigation tinha um arquivo de 119 páginas sobre a canção Louie Louie, chamando-a de obscena e alegando que, se tocada devagar, continha mensagens sujas e perigosas que poderiam corromper mentes jovens. Eles analisaram a música em laboratório e, claro, havia o grande arquivo sobre Bob Dylan, que o Federal Bureau of Investigation disse ter a capacidade de se comunicar com a juventude americana por meio de seu canto folk. Dylan parece ser um dos cerca de 200 milhões de americanos que acreditam que John F. Kennedy foi morto em uma conspiração governamental, o que ele chamou de um assassinato muito sujo. O Federal Bureau of Investigation já reteve informações sobre a queda muito rápida de John F. Kennedy. O Federal Bureau of Investigation e John F. Kennedy, o Comitê de Assassinatos da Câmara que investigou o assassinato de John F. Kennedy em 1976, analisou uma fotografia de um homem tirada na Dealey Plaza pouco antes de John F. Kennedy ser baleado. O homem, disseram, é muito parecido com Joseph Miltier. Este era um homem que o Federal Bureau of Investigation conhecia bem. Don Adams, um ex-agente do Federal Bureau of Investigation, viu a foto depois e confirmou que era Miltier. Eu fiquei ao lado do homem. Eu o entrevistei e passei horas com ele, ele disse, acrescentando, não há dúvida em minha mente. Vi aquela foto quase cair. Mas quem era Joseph Miltier? Na década de 1960, Miltier era um organizador sindical em tempo parcial que apoiava o racista partido de extrema-direita National States Rights Party. Semanas antes do assassinato de John F. Kennedy, o informante do Federal Bureau of Investigation, Willie Somerset, gravou secretamente uma conversa com Miltier sobre um assunto não relacionado a Kennedy, mas a viagem de Kennedy a Miami surgiu. 13 dias antes do assassinato de John F. Kennedy, Joseph Miltier previu exatamente como isso ocorreria em uma gravação. Ele afirmou que um plano estava em andamento e descreveu chocantemente o método exato. Kennedy seria baleado de um prédio de escritórios com um rifle de alta potência. Miltier afirmou que o plano mais perturbador incluía uma prisão rápida para despistar o público, garantindo que alguém seria preso dentro de horas para desviar a atenção dos verdadeiros culpados. O serviço secreto recebeu uma declaração gravada e cancelou a carreata de Kennedy por Miami. Mas depois, em Dallas, ele foi de fato assassinado. A previsão de Miltier se concretizou, mas a comissão Warren não o mencionou. O mais estranho é que agora sabemos que o Federal Bureau of Investigation não interrogou Miltier sobre sua previsão. Ele sequer foi indagado se estava em Dallas quando Kennedy foi baleado. Eles simplesmente encerraram o caso Miltier. Mas então, 3 anos depois, um policial de Miami vazou a gravação de sua previsão para um repórter local. Isso foi apenas uma das muitas coisas que o Federal Bureau of Investigation sabia que só descobriríamos anos depois. Documentos do Federal Bureau of Investigation revelam que os soviéticos acreditavam que o assassinato de Kennedy não foi obra de um homem só, mas uma campanha planejada envolvendo várias pessoas. Muito tempo após o assassinato, descobriu-se que Oswald ameaçou a polícia de Dallas 10 dias antes de ser acusado de puxar o gatilho.
mas o Federal Bureau of Investigation achou adequado destruir esse documento. Hoover havia dito à comissão Warren que o Federal Bureau of Investigation não tinha motivos para pensar que Oswald, sobre quem tinha um arquivo, era capaz de violência. Agora sabemos que Hoover mandou destruir o documento que provava que isso era falso. Em 2025, o Federal Bureau of Investigation informou que enviaria 2.400 arquivos sobre o assassinato de John F. Kennedy para o Arquivo Nacional para Desclassificação. Se vamos aprender algo novo, ainda está por ver, mas sabemos mais sobre Jack Ruby, o homem que atirou no suposto assassino de John F. Kennedy Lee Harvey Oswald, por outros arquivos do Federal Bureau of Investigation recentemente liberados. Segundo arquivos do Federal Bureau of Investigation desclassificados em 2017, um informante chamado Bob Vanderslice estava com Jack Ruby enquanto assistiam à passagem do comboio de John F. Kennedy no dia do assassinato. Ruby também fez uma previsão impressionante. Segundo o documento, na manhã do assassinato, Ruby contatou o informante e perguntou se ele gostaria de assistir aos fogos de artifício. Ele estava com Jack Ruby na esquina do prédio do anexo postal, em frente ao depósito de livros escolares do Texas durante o tiroteio. Isso contradiz a afirmação da comissão Warren de que Ruby estava a 5 quarteirões de distância quando John F. Kennedy foi baleado. O Federal Bureau of Investigation poderia ter contestado isso, mas optou por enterrar o arquivo. Um memorando suprimido de J. Edgar Hoover afirmava que o escritório de Dallas recebeu uma ligação de um homem dizendo calmamente ser membro de um comitê organizado para matar Oswald. Apesar do aviso, a segurança em torno de Lee Harvey Oswald permaneceu frouxa. Apenas um dia depois, Ruby, armado, conseguiu se aproximar do prisioneiro mais importante da América e silenciá-lo para sempre. Qual dessas conspirações do Federal Bureau of Investigation te chocou mais? Você acha que existem segredos ainda maiores enterrados em arquivos classificados? Deixe seus pensamentos nos comentários. Agora vá assistir. O presidente John F. Kennedy foi realmente morto pela CIA? Se quiser saber fatos comprovados, assista Por que a CIA contratou nazistas.